Bom, vamos ao desenho dos pés então. Vamos olhar um pouco essa questão da ponta dos pés, né? Tem basicamente três tipos assim de ponta de pé, né? Então tem aquela que faz assim, que esse dedo aqui é maior do que o dedão, né? Então fica, diz até que as pessoas que são muito mandonas, né? Tem o, tem o pé assim, né? Mas não sei se é verdade isso, mas tudo bem. Depois nós temos essa ponta mais reta, né? Só chanfrado assim, mas mais reto. Depois temos essa ponta mais arredondada, que seria o pé mais normal, entre aspas, né? Seria o pé mais bem feitinho, vamos dizer assim, né? Então, como tudo que a gente vai desenhar, logicamente, vamos falar um pouco da questão da proporção do pé, né? O pé, ele é mais ou menos do tamanho da altura da cabeça, tá? Visto de lado, assim, né? Então, nós vamos começar fazendo justamente o pé na posição frontal, que é aquela posição. Até você já fez aí a figura humana em pé, né? Mas agora nós vamos realmente desenhar o pé direito, tá? O pé de forma direita, né? O pé direito. Bom, então a gente vai notar o seguinte: vamos começar fazendo, logicamente usando linhas retas, né? Então aqui vem o tornozelo, então o, a perna termina aqui, vamos dizer. Aqui, inclusive, essa parte externa estamos desenhando o pé esquerdo aqui da pessoa, essa parte externa do tornozelo que fica mais baixa. Então uma linha assim, né? Depois vamos fazer isso. No lado de dentro do pé fica mais reto, né? Tá vendo? Depois o lado de fora é que fica, ele vem assim e fica maior, tá vendo? Mais chanfrado assim. Então é só tomar cuidado, né? Pra não deixar, senão ele fica parecendo uma pata, né? E não um pé. Então, aqui nós temos a espessura a altura do dedão, né? Ó, talvez aqui exagere um pouquinho. Então aqui, o dedão, né? O outro aqui, outro aqui. 1, 2, 3, 4, né? Um pouquinho pra cá. Acho que eu fiz ele muito grosso aqui, ó. Certo, então tá o esquema, né, do pé, aqui é aquela rampa do pé, aquela parte mais reta, né, aqui é a junção. Então seria esse o esquema do pé, né? Vamos traçar tudo ele meio de forma esquemática assim. Agora o pé direito vai estar 3/4 de perfil, vamos dizer. Então, meio do lado, né? Então vou descer aqui, ó. Aquela curva do pé, no caso, o pé direito aqui, né?
Então aqui meio que a lateral do pé, né? Aqui, isso aqui, ó. Depois faz a curva, vai diminuindo para lá, né? Tá vendo? Então inicialmente só linhas mais retas, né? Tá vendo? Você vai fazendo, vai vendo, vai, né, verificando, tá? Estruturando o pé assim, ok? Agora, por exemplo, o pé na posição lateral, né? No caso, vamos fazer o pé esquerdo na posição lateral. Então, isso aqui, ó. Tá vendo? Então você vai. É a importância da construção, né? Você definir a construção primeiro. No caso do pé direito, né? Nós vamos ter uma inversão aqui, né? Então aqui igual, né? Faz isso aqui, tá? Ó, a rampa aqui. Aqui vem, no caso aqui, o dedão. E aí isso aqui vai pra lá, tá vendo? Diferente desse, né, que aqui, ó, o dedão tá lá, então o chanfro do pé nessa volta assim, tá vendo? Talvez eu tenha exagerado um pouco aqui, deixa eu ver quantos dedos. 1, 2, 3, 4, nossa, foi 6 dedos. Até aqui só. Tô desenhando aqui com o lápis B, tá vendo? Ó. Pois tem uma questão de sombreado também, mas por enquanto vamos ficar só no desenho mesmo, tá vendo? Ó. Aí você vai arredondando, né? Tá vendo? Não é que nem precisa aparecer tudo, né?
certo? Então, o pé esquerdo, o pé direito. Aqui o pé de frente, vamos finalizar ele agora aqui, ó. Então, depois que você acertou o arredondado aí, né? Acertou a base. Geralmente os dedos são meio juntinhos, né? Esse aqui, no caso, não tem, seria só uma curva assim, né? Que pode. Então, essa posição geralmente é uma das mais complicadas, mas se você entender isso aqui e fazer a base, né? Fica legal, né? Tá vendo? Nesse caso aqui, o pé meio de lado, né? O pé direito meio de lado aqui. Aí fez a base, né? Acertou a base. Ó. Um, dois, três, quatro. É o quinto ali, o cinco. Esse aqui mais pra cima um pouco. E logicamente essa linha aqui não existe, né? Esse aqui. Tirar um pouco. Agora tem o pé também como visto meio de trás, assim, né? Como que seria o pé
visto de trás. Então tem duas posições básicas, assim, que seria o pé direito aqui no caso, né? Vamos fazer o pé direito. Um pé visto meio de trás. E o outro, aqui o pé esquerdo, por exemplo, né? Ó, não esquece de usar sempre, no primeiro momento, linhas mais retas, tá vendo? Depois você vai arredondando se for necessário, né? Aqui a rampa do pé, então, o dedo não, talvez aparecer um pouco assim, né? Então, como tudo, o negócio é praticar, né? Então, hoje a internet oferece imagens, né, revistas, enfim, pode recorrer. Aqui deu uma. Então, o que está faltando agora aqui de pé? Deixa eu ver. O pé direito, visto 3/4 também de perfil, né? Que vai ser essa posição. Aliás, esse pezinho aqui ficou estranho. Vou dar uma arrumada nele. Parece que está meio curto aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Ele ficou um pouco curto. Fica melhor assim. Depois tem todo um sombreado também, um acabamento que você pode fazer.
Vamos terminar. Qual que faltou? Faltou esse pé direito. Não sobrou espaço aqui. Será que dá? Deixa eu ver. Aqui ainda dá, vamos ver. No caso do pé direito aqui, ele vai ser o inverso desse, né? Tá? Então vai ser menor do outro lado, quase nem vai aparecer todos os dedos. Tá vendo? Então nós temos uma inversão em relação a isso aqui, ó. Bom, então aí tá as principais posições, né, do pé. Assim, a gente fez o esquema primeiro, né, agora depois demos um arredondado, agora pode fazer também um sombreado, um acabamento, né, se quiser dar também colocar uma posição para a luz, né, dar um volume, um relevo no pé. Assim como tudo a mão também, né? Como tudo, o sombreado, né? Depende da luz, depende das entrâncias, da saliência do pé, né? Tem as veinhas. Quando você vai dar um destaque no pé, no elemento, né? Aí sim você pode dar um acabamento mais primoroso, ou quando tudo, né, pede, né, um acabamento primoroso, mas só marcar mais ou menos os volumes aqui. Um reflexo. Bom, então aqui estão os pés
principais posições, assim, né? Digo, a pessoa em pé, né, tal, as principais posições. Então, você pode praticar, finalizar. Aí vamos na aula que vem a gente mostrar alguns pés também em posições diferentes também, tá? Na aula anterior a gente mostrou vários esquemas assim para ajudar na construção do pé nas principais posições, né? Então você vê, então nós temos o pé de frente, logicamente o esquerdo, o direito vai ser igual, porém ao contrário. Aí nós temos o pé direito na posição 3/4 de perfil, o esquerdo na mesma posição, né? Então a pessoa pode estar, por exemplo, com o pé esquerdo assim, com o direito assim, né? Nós mostramos o pé visto de trás, né? O pé direito, os dois pés direitos, só que visto em posições diferentes, e na posição de perfil, né? Com o corpo de perfil. O pé, a gente falou também que o comprimento dele equivale a mais ou menos à altura da cabeça, tá? Se a mão ocupa 3/4 da cabeça, o pé é uma cabeça, às vezes até um pouquinho mais. Tem gente que tem um pé bem grande, né? Então, seria mais ou menos essa proporção, tá? Aí nós desenhamos os pés nessa posição para você praticar. Agora a gente vai finalizar aqui desenhando como se estivesse uma pessoa de pé, né? Na posição meio de lado, um pé mais frontal, enfim. É difícil ficar na posição exatamente com os dois pés alinhados, a não ser quando é para a gente realmente treinar, né, a figura lá que a gente desenha, né? Bom, então vamos lá. Se começa, logicamente, fazendo algumas linhas auxiliares, né? Porque como agora nós vamos fazer um conjunto, né? Dos dois pés, né? Então temos que traçar algumas linhas auxiliares assim para ajudar, né? Então, aqui sempre observando aquilo que a gente falou do esse ossinho aqui, né, que temos aqui. Aí no caso a pessoa está com o pé um pouco não está tão de frente como estava o outro, né? Então é importante ir fazendo algumas linhas auxiliares, né, para buscando a proporção primeiro, né? Agora o outro pé está mais virado assim, vamos fazer ele como se ele tivesse mais de lado um pouco, né? Então, vai
né? O negócio é ir desenhando, não se preocupa muito com o resultado, porque o resultado ele vem na medida que você for praticando, tá? Então não tenha medo de errar, né? O erro faz parte, né, do aprendizado, então o negócio é ir fazendo, tá? Então fiz o esboço, né, o esquema assim, agora vamos dar uma finalizada, né? Detalhar um pouco mais aqui. Bom, então, em termos de desenho, acho que é isso aí, tá vendo? Agora, pegar aqui um lápis. Ele fala, mas tem outros tipos de acabamento, tem lápis deitado, tá? Eu gosto, não é que eu gosto, eu acho que a Ashura, que esse acabamento a traço, ele dá é mais rápido de fazer, né? Como o vídeo a gente não tem realmente muito tempo para fazer, né? Então acaba ficando muito cansativo, né? Então, acho que a gente tenta ser mais rápido possível, né? Mas então a Ashura dá para dar um sombreado legal. Vou pegar um 2H aqui agora da Koh-i-Noor, né?
É um lápis bom também. Ó, vamos dar um acabamento agora com achuras. É, a achura você consegue dar graduação, né? Tá vendo? Com lápis. Né? Você consegue fazer degradê, tá vendo?
Esse lápis 2H é bom porque ele não gasta muito, o grafite é duro e é melhor para esse tipo de acabamento. Você vai pegar de repente um B, um HB, são lápis mais mole e gasta muito rápido, entendeu? E a ponta vai ficando ruim, vai ficando grossa, então não é legal. Então, por isso que o lápis mais duro, como o 2H, é legal para fazer esse tipo de acabamento. Bom, tem uma infinidade de posições do pé, né? Se pegar uma dançarina, né? Você vai ver que tem muitas posições, né? Mas aqui a gente vai parar agora o estudo do pé para você treinar essas bases, né? E vamos agora dar sequência então no desenho do corpo. Bom, nós já fizemos mãos, pés, né? Fizemos também o tronco, braços. Agora a gente vai ver um pouco o quadril e a perna, como que essas duas peças do corpo, né, se comportam conforme o movimento da figura. Bom, quando a figura está estática, né, está parada, como nós já dizemos algumas vezes, que o quadril ele está parado, assim, vamos supor. Vamos desenhar aqui um quadril. Pelo menos a representação, né, de um quadril masculino. Então você tem uma linha vertical descendo aqui, né, e você tem o seguinte desenho, por exemplo, aqui desce uma linha reta, né, e aqui você vai fazer isso aqui, né, para fazer no caso a coxa, tá? Ó. Depois você vai fazer isso aqui, né? Ó. Repara que interessante, né? Então a perna reta, aqui vem a parte aqui do tornozelo, né? Depois aqui. E aqui, então ela vai fazer assim, né? Isso aqui, ó. Viu como essa linha aqui, no caso, né? É importante essa vertical. Ok? Ó. Aí um pouco mais, um pouco menos, tal, trabalhar um pouco, né? A questão da musculatura, né? Ó. Mas basicamente é isso, tá vendo? Quando o quadril tá reto, né? O outro lado, logicamente, né? Uma simetria, né? Então vem, né? Ó. Aqui nós já não estamos usando axis, nada, mas é. Então aí a perna aí o quadril, né? Tá vendo? Ok? Agora, se o quadril está em movimento, se o corpo está em movimento, logicamente aqui vem, né? Você completar aqui a parte do joelho, né? Tem
a musculatura da perna. Então procura desenhar bem solto assim, né? Tá? Ó. Agora, se o quadril está, no caso, em movimento, né? Vamos supor, vamos fazer agora uma perna feminina, vai com o quadril em movimento assim, né? Então já não está, né, no mesmo plano, tá? Quando o quadril está assim, significa o quê? Que no caso a figura ela está no pé de apoio no pé esquerdo, né? E o pé esquerdo então ele vai seguir a linha vertical, né? Às vezes até um pouco mais inclinado, né? Então você vai seguir a linha vertical aqui, né? Vai dar uma saída assim, tá? Principalmente em se tratando do corpo feminino, né? Ó. E aqui vai ser mais ou menos como esse aqui, né? Um pouco mais para cima aqui, peraí. Ficou meio baixo aqui. Aqui não precisa ser também alinhado, não sei porque que eu fiz essa linha. E aqui então, né? Ó. Tá vendo então? Ó. E essa perna então, essa aqui ela tá, né? Já tá fora, então ela tá apoiada nessa daqui, né? Então essa daqui já vem, né? Tá vendo? Então, deixa eu arrumar esse pé aqui. Deixa eu ver. Tá vendo? Então ela tá, né? Um pé de apoio aqui. Então nós temos a linha vertical aqui, que vai ser aquela, inclusive aquela relação que a gente falou, né, com a cabeça, né, e tal, depois, né, que seria o pé de apoio. Então essas questões você tem que praticar e tentar resolver bem, né, justamente para poder ver o equilíbrio da figura, né? Então você vê aqui o quadril mais estático, né? E aqui a perna, o quadril, né? Tendo o pé de apoio no pé esquerdo, aqui tá equilibrado, né? Tá? Então isso é importante você verificar também. No caso da perna de lado também, a gente fez o corpo, ainda vamos desenhar o corpo ainda, mas a gente fez aquele corpo esquemático, né? Mas você pode buscar uma relação também entre
a barriga da perna e o bumbum, né? E geralmente tem essa relação. Às vezes a barriga da perna até, dependendo da posição, ultrapassa esse limite, né? Então, se você tem, por exemplo, um quadril aqui, fazer um quadril masculino, né? Opa, exagerei um pouco. Deixa um pouco mais reto aqui. Certo? Então a perna, né, ela requer um estudo assim aprofundado, né? Se você quer realmente resolver bem essas questões da anatomia do corpo, né? Então, certo? Então você vê como, né, às vezes pode até passar mais rente aqui ainda, né? Assim, que então fazer, né, as proporções, as divisões, relacionando as partes, tá vendo? Isso é treino, é muito treino, tá? Você realmente praticar e observar, treinar bastante, né? Porque um curso desenho básico, né? Como a gente está colocando aqui, até que é um curso bem completo, né? Mas como eu falei no começo, a anatomia, o estudo da anatomia, ela só tem começo, não tem fim, né? Então você vai ter sempre coisas assim para aprender, para desenvolver, ok? Então na próxima aula, agora a gente vai mostrar como, por exemplo, uma coxa, uma pessoa sentada, né? Como que nós vamos resolver isso? A pessoa aqui no plano do papel é uma coisa, né? A gente já fez alguma introdução nisso, né? Mas vamos ver como que se comporta, por exemplo, a importância do cilindro, né? Vamos supor, se essa coxa tivesse vindo para frente, né, ou para trás, como que se comportaria isso, tá?
Bom, continuando então, vamos supor agora que a gente tem nós fizemos aqui o quadril estático, estático não, mas no mesmo plano da folha, né? Agora, se tem um movimento para frente ou para trás, né? Como que a gente resolve isso? Então, vamos supor que tem sei lá, um atleta correndo aqui, né? Então, aqui está o quadril, né? Tá correndo de frente aqui, né? E essa perna, por exemplo, ela está vindo para frente. Então, é que nós vamos ver, como estava falando, a importância do cone, né, no movimento. Ó. Né? Ó. Do cone não, o cilindro, aliás, que é. Então aqui você vê, já a medida fica bem menor, né? E aqui nós vamos ter então essa situação aqui, né? Tá vendo? E essa perna, por exemplo, ela está para trás, então aí vai, né? Aí já vai ficar ao contrário, né? Então aqui, ó. Quadril aqui, o quadril tá vindo para frente, aqui ele está indo para trás, né? Então aí, ó. Então aqui tudo, né? Esse aqui ao contrário, né? Ó, esse aqui para lá, assim, que ele está indo para trás, né? Então, ver a importância no caso do cilindro, até o pé, esse aqui, fica maior, né? Que tá mais na frente, tá vendo? Né? No caso de uma pessoa sentada também,
Como ficaria, por exemplo, nós temos aqui uma mulher sentada, né? Tá vendo? Como que ficaria aqui no caso o quadril, né? Tem o braço também, tá vendo? O ombro, né? A figura para frente, então, né? O braço também, vamos fazer aqui ele, o detalhe aqui do quadril, do braço primeiro, né? Aqui, ó. Então aqui, onde seria o quadril, o braço, né? Depois o antebraço, tá vendo? E ele vem aumentando para frente, né? Tá vendo? Ou não diminui tanto quanto diminuiria, no caso, se quando ele está no mesmo plano, né? Tá vendo? A própria mão também, né? Tá vendo? Por isso que num primeiro momento é sempre importante fazer a mão, o braço, tudo como se fosse peças cilíndricas, né? Assim. Depois você vai arredondando, no caso onde for necessário, tá vendo? Aqui vem o seio na frente e tal, o braço está passando atrás, mas fazer, né? Ó, tá vendo? No caso tá o braço para frente, a perna também, nesse caso aqui, ó, a perna ela vai ficar isso aqui, né? Tá vendo? Essa parte aqui, né? Aqui, né? Ó, essa já está mais paralela, né? Então vai ficar assim. Esse aqui já está mais até para trás, né? Tá ao contrário. Essa está vindo para frente, essa está vindo para trás, né? E o pé de apoio ali, tá vendo? Vou apagar esse aqui. Tá vendo então a importância, né, que tem o cilindro, né, na construção do corpo? Ó. Vendo? Tudo isso ajuda, né? Depois o braço aqui tá pegando aqui, mas esse braço também ele tá vindo um pouco para frente, tá vendo? Ó, esse braço ele tá vindo um pouco para frente, então ele vai ficar, né, assim. Esse também está vindo um pouco. No caso desse aqui também, ó, vamos dar uma analisada nesse esse desenho aqui, ó. Então nós temos a situação né, vamos fazer aqui o esquema, né, como que ficaria. Nós temos, no caso, a cabeça já está um pouco fora do eixo, né? Que ela está sendo visto meio de baixo, de cima para baixo, né?
faz o círculo, né? Aí vai, vendo? Vai fazendo as linhas assim, vendo? Ó. O nariz, vendo? A boca, né? O olho vem aqui. Aqui já vem o cabelo. A linha do ombro já está sendo visto mais de cima, também está saindo daqui, né? Tá vendo? Ó, e aqui já vem o braço, tá vendo? Ó. Então ele tá para frente, então é isso aqui, ó. Aí o antebraço também, ó. Né? Chega aqui a mão também. Antebraço, a mão nessa posição aí, né? Tá vendo? Então, ó, olha como aquela coisa das linhas auxiliares, né, são importantes. Né? O quadril está sendo visto, o tórax está sendo visto meio também de cima, e, ó, vai, né? Ó, tá vendo? Esse braço também ele tá que tá descendo mais reto, né? Ó. Mas aqui já tá vindo para frente, então é isso aqui, ó. E olha como a mão, como está mais perto do observador, né? A mão, ela já não é 3/4, ela vai ficar maior, vai ficar parecendo maior. Então, ó, tá vendo? Tá vendo? Então, é por isso que as linhas auxiliares, né, as linhas de apoio, elas são importantes, né, para você aprender, tá vendo, a desenhar, né? Porque, ó, tá vendo? Aqui vem esse aqui ainda eu coloquei mais para frente ainda em relação ao que tá ali, né? Tá vendo? Tá mais na frente. Esse aqui tá segurando na mesa, esse aqui tá mais para cá, então, tá vendo? É aquela coisa da mão, lembra que a gente acabou de estudar, de fazendo falange por falange, né? Ó, fazendo a espessura dos dedos também, né? Ó. A importância do esboço, né? De fazer sem medo, sem compromisso, né?
vendo? Então, no primeiro momento, tudo como se fosse blocos. Inclusive o bloco, né, como a gente já falou, é muito importante para estudar essa coisa do volume do corpo também, né? Tá vendo? Ó. Sempre determinando uma posição para a luz, né? Sempre. Né? A luz vindo daqui, né? Tá? Ó. Sombra projetada. Né? Então, aos poucos você vai, né, desenvolvendo a figura, né? No último bloco agora, no último módulo, no último ponto desse curso, nós vamos dessa parte de anatomia, nós vamos fazer um exercício que chamam esboços rápidos. Então, esboços rápidos são muito importantes para você realmente desenvolver sua percepção visual, né? Melhorar a sua habilidade, né? Então, se a pessoa tá vestida, ela tá com uma camiseta, então, ó, tá vendo? Aí, ó, né? Ó, ó, aqui, ó. Ok? Então, na próxima aula a gente vai vir com a figura em movimento, né? Ok? Então é isso aí. Bom, vamos então, continuando com o corpo humano, vamos agora fazer algumas figuras em movimento usando o sistema de bloco, né? Que é o ideal para você definir as proporções e também para você fazer o volume, né? Depois nós vamos ver a questão dos contornos e sombreados do corpo. Mas não adianta você tentar resolver isso antes sem resolver essa questão a proporção e o volume, né? Então vamos fazer uma figura aqui, começando com o círculo aqui na cabeça, né? Depois a linha de equilíbrio da figura, que vai determinar o pé de apoio, né? Lá para baixo, uma linha vertical aqui, bem levinha, né? Está dando para ver aí, tá? E agora então a gente vai, a partir daqui, traçar o axis, né? Uma figura. Vamos desenhar aqui uma
um tipo de uma heroína, e a galera que curte quadrinhos aí, né? Uma heroína dos quadrinhos aqui, uma. Então, ela tá com a coluna assim curvada, né? Então aqui nós já temos já vou fazer a cabeça que está um pouquinho fora do eixo, quer dizer, ela não está totalmente, né? Vamos fazer o axe aqui. Aqui está o pé de apoio, né?
Esse braço ele está vindo para frente um pouco, então vai ficar assim. Ó. Ó, então, fiz o esboço, né? O axe, né? Ó. Você pode ir fazendo o axe, pode ir fazendo bloco direto, né? Como você achar melhor, entendeu? Agora, vamos dar um sombreado. Bom, nós fizemos o esboço, né? Então seguimos a sequência, o axe, blocos, né? Agora nós vamos apagar as linhas auxiliares, né? Estou usando aqui um lápis borracha. Então apagamos as linhas auxiliares, podemos dar uma suavizada também com essa borracha aqui, né?
os contornos, para deixar mais, tirar os excessos um pouco, poder reforçar. Primeira preocupação agora com relação aos contornos do corpo, os contornos certos, né, do corpo, né? A mulher, no caso, mulher é mais delicada, as linhas são mais suaves, mas tem todo um contorno, tá? Então aqui, ó, a gente suavizou, né? Agora eu vou pegar um lápis 2B, aí eu vou dar uma... com HB aqui, deixa eu ver que deu HB. Ainda vou dar uma detalhada aqui no rosto dela, né? Tá vendo aqui? Fazer um olho bem mais estilizado assim. Então a primeira preocupação, né, com relação aos contornos, tá? Depois que a gente vai pensar a questão do sombreado do corpo, né? Então a partir daí a gente vai, tá vendo? Eu vou fazer com o HB mesmo, mas pode usar colocar uma luz meio frontal assim, né? Mas a gente tem que observar as entrâncias e as saliências da pele, do corpo, né? As saliências do corpo, para poder fazer o sombreado certo, né? Aí aqui eu estou trabalhando com papel fixo, né? Mais ruim de dar o sombreado, né? Você pode ficar mais solto e virar para lá, para cá, né? Para poder facilitar a sua vida aí na hora de sombrear, tá? Claro que o sombreado depende muito do tipo de papel, né, que você está usando, tá? Eu estou usando aqui um layout comum, né?
Então, é um papel de grano liso, né, praticamente, então não dá muito efeito de textura, né? Aqui a sombra projetada. Mesmo na parte que está virada para a luz, né, você pode trabalhar um pouco o contorno assim para tentar eliminar os contornos, né? Mesmo que às vezes você ache que passe um pouco, não tem problema. Você pode voltar, lápis borracha, tá vendo? Dar uma suavizada, tirar um pouco o excesso onde passou. Depois tem questão de trabalhar com fundo também, né? Então tem todo esse detalhe para poder destacar, né, então, se o corpo é claro, o fundo escuro e assim por diante, né? Então repara que o sombreado ele sumiu basicamente com os contornos, né? Tá vendo? Tô dando uma reforçada aqui. Então você tem a opção de seguir essa sequência, você tem a opção de pegar uma foto, né, que tem um contraste legal, né, ou às vezes até é que foto de história em quadrinhos, geralmente ela não é meio tom, né? É difícil ser meio tom, geralmente é mais trabalhado com um nanquim, né? Nanquim tipo alto contraste e tal, então é mais complicado, mas aí tá a figura, né? Para você ver como é que é a sequência, né, que a gente faz. Então, às vezes você vê a figura pronta, fala, nossa, poxa, é difícil, mas se você for seguindo passo a passo, né, faz o axe, errando, acertando, vai indo, entendeu? E sempre agora, outro detalhe, não esquece a questão do acabamento, os contornos, porque você vê que a gente veio numa evolução, né, mostrando as várias etapas, né, que o desenho passa. Agora chegamos nessa parte dos contornos e dos sombreados, né, que são muito importantes. Isso depende muito do tom da pele também, né, da personagem, no caso, é uma pele mais morena, uma pele branca, enfim, né, então... E aqui você nota que tem toda aquela escala de valores, né? Não é tudo num tom só. Vai observando também a questão dos contornos agora do corpo, né? Certo? Para não deixar. Porque quando a gente faz aqueles blocos, fica meio reto, né? As linhas ficam retas, justamente para determinar as proporções, tá? Mas depois você tem que fazer o contorno do corpo, né? O contorno
da perna, ou saliência, entrância do corpo, né? Nunca esquece as partes que estão atrás, né? Desenhar a parte de trás, mesmo que não vai aparecer. Então, tudo isso, né, nós vamos ainda mostrar um pouco mais agora, falando sobre contornos e sombreados, né? Mas deu para você ter uma ideia, né? Então é isso aí, até a próxima aula.